Pessoal, tudo bem? Eu sou a Renata e hoje vamos falar de tarô de um jeito bem real. Gente, eu aprendi a ler aqui no YouTube e a primeira coisa que eu digo é que qualquer pessoa pode aprender. Então, compre aí um baralho, vá pegando intimidade com ele aos poucos. Não precisa, gente, ser espiritualista. Você vai criando a sua própria forma de cortar. Se quer embaralhar 7 ou 3 vezes, você vai criando aí uma conexão. No fim, é um papel, mas é um papel com simbologia, tá? Mas essa intimidade que faz a diferença. Então, essa simbologia é o que ele carrega que você tem que aprender. É da noite pro dia? Com esse vídeo você já tá pronto? Não, tarô, gente. Eu já há mais de 10 anos que eu aprendi a jogar tarô e eu ainda aprendo. Eu estou aberta para aprender. Então você tem que aprender aí, estudar, faz parte, né? Então aqui eu só vou falar um pouquinho o que é o tarô. Então o tarô, ele é um mapa de 78 cartas, tá? Aqui é um mapa de 78 cartas e ele se divide em dois grupos, tá? Esse aqui, os arcanos maiores, aqui, que eu vou explicar, e os arcanos menores. E aos poucos a gente vai fazendo outros vídeos explicando mais, tá? Então, os arcanos maiores, ele tem 22, que vamos ver já já, e os arcanos menores, gente, ele tem 56 cartas. Os menores, eles falam do nosso dia a dia e são divididos em 4 naipes, tá? Vamos lá. Copas, deixa eu pegar aqui. Copas. Esse tarô que eu tô usando, gente, é o tarô dos gnomos. E também é outra coisa, tá? Tem gente que fala, ai, para você fazer uma leitura séria, para você passar seriedade, você precisa fazer com o tarô tradicional, tá? Não pode fazer com gnominho, com unicórnio. Gente, eu tenho tudo, tá? Por isso que a importância de você saber o significado, de você saber a simbologia. Agora, se é do leãozinho, se é do Snoopy que eu quero ter, não tem problema. Você tem que saber. Você pode passar uma informação com o do leãozinho, não tem problema nenhum, tá? Então, aqui, voltando aqui. Copas, tá? O Copas, ele fala das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, são cartas, são naipes que vai lidar mais com as emoções, tá? E depois a gente tem a carta Espada, tá? Então, espada vai tratar da mente, dos pensamentos, dos desafios. Já o paus, aqui, né? O paus, ele vai falar, deixa eu colocar em evidência. O paus, ele é a energia da ação, do trabalho, da criatividade, é fogo, né? Então, ele vai trabalhar isso. Em outros vídeos eu vou detalhar cada parte, tá? Mas é só para dar uma pincelada aqui o que é o tarô, tá bom? E ouros, tá? Aqui fala do plano material, tá? Então, ouros vai falar do plano material aqui, do dinheiro, da realização física, tá? Já fala, você conhece, é iniciante, quer aprender? Bora! Então, vamos lá agora, gente, para
os arcanos maiores, tá? Então eu vou falar aqui bem sucinto. Quero criar um outro vídeo falando só do primeiro, do louco, falar bastante de cada carta, tá? Aos pouquinhos a gente vai montando aqui uns vídeos, mas eu também quero saber se você tem interesse sobre esse assunto. Então vamos lá. Aqui a primeira carta, o louco. O louco é o número 0. E também a gente vai falar sobre essas nomenclaturas, sobre os números, as importâncias, os melhores oráculos, os melhores decks aqui de tarô, enfim, tá? Porque tem várias diferenças também. Aqui o louco, gente, ele é o número 0. E o louco, ele é o aventureiro, ele é o espírito livre, né? Ele busca, na verdade, o foco. E eu sempre falo que ele começa do 0, ele não tem nada a perder, né? Ele não tem responsabilidade com nada e nem ninguém. Conforme a gente até fala, né? A jornada do louco, conforme ele vai andando, vai criando ali uma história. E o tarô, ele é isso, a gente pode contar uma história com os oráculos, tá? Então vamos lá. Então é isso a carta do louco. Então, quando a gente pergunta exemplo do louco, ele quer um relacionamento sério comigo? Não, tá? Porque ele é desprendido, ele não tem nada ainda para oferecer. Isso não significa que ele não vai oferecer. Ele é intenso, o louco, ele quer experimentar. Ele vai ali, ele quer experimentar, vamos fazer, tanto que ele tá num penhasco. Então ele não tem medo, ele não tem nada a perder, né? É tudo ou nada. E logo nós temos o que? A carta do mago. Gente, esse oráculo que eu tô mostrando para vocês é o oráculo dos gnomos, tá? Aqui eu amo, é o meu favoritinho aqui. E o mago, vamos lá. O mago, gente, ele é persistência, tá? Ele é inteligência. O que é um mago? O mago, ele faz experimentação, né? Ele tem todos os elementos, mas eu também falo que o mago, ele é um aprendiz, porque ele tá experimentando, tá? Pode ser um professor, tanto que esse mago aqui, ele é, se eu não me engano, Merlin, né? Ele é... E aí depois a gente pode também fazer um estudo sobre esse tarô, quem quiser, né? Mas ele pode ser o mago, aquele mago feiticeiro, ou ele pode ser o ilusionista, o mago de mágico, que faz mágica. E quando você faz uma mágica, ele mostra uma coisa que na verdade não é real, que você não está percebendo. Então você está ali manipulando. Então o mago, ele é manipulador de uma situação. Sim, vai sempre... A força, gente, do significado também depende da sua pergunta, depende também das cartas que estão ali em volta. Então, o mago, ele é persistência, ele é inteligência, é inteligente, é malandro também, tá? Todas as cartas também tem um lado positivo e um lado negativo. Mas aqui eu vou falar uma coisa mais genérica, né? Então, o mago, ele é transformação, ele transforma situações e as coisas aqui, tá bom? Vamos lá. Aqui nós temos a papisa, que é a carta 2, tá? A papisa, ela fala de intuição, ela é sensitiva, ela sente, o de sentir as coisas, né? Energeticamente. Mas aqui, a papisa também, ela guarda segredo, né? Ela pode ser bem mística, né? Ali, captar a vibração, mas ela é quieta. Ela guarda
Segredos das Sete Chaves. Ela é passiva, né? Então, vamos supor aqui, se eu pergunto, né? Aquela pessoa, ela tem sentimento por mim? Sim, sentimento profundo. Só que a emoção, ela pode estar reprimida, ainda ela esconde, ela não mostra, fica ali um ponto de interrogação. Ela sente, pode também ter uma conexão grandiosa, né? Então, a papisa é essa energia que fala do psique também, tá? E depois nós temos a Imperatriz. A Imperatriz, gente, aqui é uma mulher. Nessa aqui é interessante que ela já tem um filhinho, tá? Aqui, mas geralmente ela tá gestante. E a Imperatriz, ela é criativa. Ela é uma mulher que cria as coisas. Então, criar, a semente está plantada. Só que para você desenvolver, ela é cuidadosa, ela tem o cuidado, tem a beleza, o crescimento, a prosperidade, né? A fartura, a expansão. Só que para ter essa criatividade, para ter essa beleza, demorou. Então tem um tempo certo, né? Aqui o gestar. Então, para gestar algo ali sólido, algo bonito, demora. Tem a questão da transformação e de como você, por isso que a criatividade ela tá ali, de como você você se equilibra, você se transforma, né? De de algo ali grandioso, né? Então tem uma fartura, tem uma inteligência. A Imperatriz, ela é mãezona, né? Aqui. Bora. E o 4, a gente tem a Imperatriz e temos agora o Imperador. O Imperador, gente, já é a força ali masculina, a energia masculina é o pai, se a Imperatriz é a mãe, o Imperador, ele é o pai, né? Ele fala aqui da autoridade, do poder, da liderança, ele é o líder, né? Então ele sabe que ele está acima de tudo, né? Ele conduz, ele planeja, né? Então ele sabe o que está fazendo, tá? Então esse é o nosso aí imperador. Eu falo que o imperador, gente, vocês vão criando intimidade, vão entendendo, cara, por isso que é bom estudar aqui, tem as palavras-chave, né? Mas aqui o imperador, ele é a liderança, ele tem a questão da arrogância, né? Tem o controle, é teimoso, o bicho teimoso, né? Se você pergunta assim, exemplo, tá? Vou dar um exemplo rápido. Essa pessoa, ela gosta de você, o imperador, ele jamais vai mostrar a vulnerabilidade dele, tá? Ele jamais vai mostrar, mas ele é um homem muito protetor, ele é um homem que traz segurança, tá? E é isso, o que falta no imperador, já falando rapidinho aqui, é a humildade, não é um cara humilde, pelo contrário, é um cara aí que gosta muito de status, tá? Então depois a gente vai falar o ponto positivo e negativo, mas o imperador aqui, a gente tem com o imperador, então a gente precisa estudar, então por isso que a gente já fala mais coisa dele. Aqui, o hierofante, que pode ser o Papa também, tá? O hierofante pode ser o Papa. Gente, o hierofante aqui, ele sempre vai falar da espiritualidade, né? Ele também tá ligado a casamento, à tradição. Então, assim, se você quer saber de uma pessoa, ela não vai mudar, ela
ela não é moderna, né? Ela é muito ali tradicional, tá? Uma figura tradicional, mais uma figura ali que tem a sabedoria, que tem o dom da palavra, né? Então, às vezes, aqui, se a gente fosse jogar, ou depende, se eu pegasse e falasse assim, essa pessoa ela tem o poder sobre mim, sai, sim, tá? Então, pode ser um mentor ali, um pastor, tá? E pode ser, pode falar ali de uma... Ele é muito rígido, ele é muito ligado às regras, né? Ele também traz o castigo, ele pune também, né? Só que tem uma questão de reconectar com a espiritualidade. E aqui o Papa também, ele fala, nunca perca a sua fé, né? Nunca perca a sua fé aqui. Só que pode ser uma pessoa ignorante. Por quê? Porque tá muito voltada aí às tradições, tá? Vamos lá. Nós temos os enamorados, o número 6 já, os enamorados. Gente, os enamorados aqui é uma carta que fala de amor, tá voltado ao relacionamento, à união, né? Só que também as escolhas, as dúvidas. Então, eu particularmente, quando saio os enamorados, né? Eu não fico muito feliz. Por quê? Porque se eu pergunto aqui, fulaninho gosta de mim e sai os enamorados? Ele gosta, ele tem a certeza do sentimento que ele tem, mas ele está na dúvida, ele está, tem escolhas e pode gerar que ele está em dúvida entre você e outra pessoa, ou ele está encantado por uma outra pessoa, sim, tá? Então é uma pessoa que precisa tomar uma decisão, tá? E aqui tá ali no processo de tá apaixonado, né, pela vida aqui, mas precisa olhar, seguir o coração, né? Então tá em dúvida aí entre uma segunda pessoa, uma segunda situação, sim, tá? Por mais que ele tenha certeza do sentimento, mas tem uma dúvida aí, tá? Tem uma dúvida. Carta 7 do carro. A carta 7, gente, do carro aqui, ela é a carta do movimento, né? É a carta ali eu falo também das vontades, né? Da ação e de pegar as rédeas. Então a carta do carro tem movimentação? Tem movimentação, mas também é um momento de você pegar as rédeas, a rapidez, fala ali de vitória, de força de vontade, você querendo, você pode até não conhecer esse caminho, mas você tem o direcionamento de chegar, a sede de vencer, né? Mas para isso tem que pegar as rédeas da sua vida, saber direcionar, por mais que você não conheça aí o caminho, tá? Então depende de como você vai conduzir. A condução é sua, ninguém mete o bedelho, você que tem que pegar as rédeas, ok? Para ter um movimento certeiro aí. Aqui carta da força, deixa eu ver quantos minutos, 19. A carta da força número 8, tá? Aqui, gente, o número 8, aqui, ou pode ser a justiça, tá? Em alguns, a justiça, depois a gente vai explicar isso, ou a carta da força. Eu vou colocar a carta da força, tá? Eu trabalho o 8 com a carta da força. Isso é
outro assunto. A força, gente, ela vai falar de coragem, de autoconfiança, de superar os obstáculos, de uma resistência, né? Do instinto ali, de uma força interna. Então, de você também equilibrar. Eu falo que você, geralmente em outros oráculos, é uma mulher, né, dominando um leão, abrindo a boca do leão. Então, como você, um ser humano, consegue dominar um leão? Ter essa suavidade, saber a hora de rugir, saber a hora também de falar manso, né? Então, o falar, a forma que você se comunica, a autoridade que você está passando, faz toda a diferença. Então, eu posso passar uma autoridade com uma voz suave, eu posso passar ali o gritar como algo que inseguro também. Então eu posso gritar, mas mostrar uma insegurança, tá? Então tem essas duas partes aqui, tá? Mas fala de um autocontrole, de ter coragem de encarar certas coisas, né? De até o que você sente, saber a hora de equilibrar, né? Nós temos a carta 9 do eremita. O eremita, ele é um senhor, ele é um sábio, né? Aqui. E o eremita, ele fica na introspecção, ele é da paz, ele é do interior, ele vai mais para o interior, ele tem paciência de gerenciar as coisas. Então é uma carta de reclusão, né? De solidão, mas eu também falo de solitude, tá? De sabedoria. É uma pessoa vivida, tá? E tem paciência e medita antes de tomar qualquer solução. Então, exemplo, essa pessoa, ela tem sentimento por mim? Eu falaria que sim. E por ser velha, pode ser uma história já velha, já antiga, e essa pessoa ela traz saudade, né? Ela traz saudade, mas essa pessoa aqui, ela tá afastada. Então, se essa pessoa ela vai me procurar, ainda não, porque ela tá num afastamento, ela tá numa introspecção, tá? Ela tá pensando e ela tem uma lanterna, e a lanterna vai fazer iluminar aquilo que o que é pequeno pode se tornar grande. Então, antes de tomar uma decisão, ela pensa com inteligência, tá? Aqui. Então, às vezes, o silêncio não quer dizer sim ou não, mas o silêncio quer dizer que ele está analisando uma situação. Vamos lá. 10, roda da fortuna. A roda gira. E eu lembrei até uma música do Chico Buarque, né? Roda moinho, roda peão, o vento rodou num instante as rodas do meu coração. E é muito legal, gente. O tarô também, voltando aqui, ele faz você estudar. Então, os arcanos maiores e os arcanos menores, ele faz você olhar para lugares, para situações e lembrar de um arcano, né? Quando eu estudei, que eu não posso falar o nome do canal, uma pessoa aqui, ó, me mata, coloca o meu nome na boca do sapo. Ele fez um vídeo muito interessante, onde ele colocou a imperatriz. Eu acredito que ele é de Minas, né? Ele fez ali na cidade dele. Então, ele mostrou alguns arcanos, ele foi no cemitério, então fez essa comparação. Então, é um estudo grandioso, tem muitos jeitos de você estudar e de você agregar aí
E pena que eu não posso falar o nome dele, porque ele é um dos responsáveis, independente de qualquer coisa, de eu estudar o tarô e de ter um conhecimento bacana. Salve a sua força. Então, a roda da fortuna, né? É o destino, gente. A roda é altos e baixos. A roda, quando aparece, então, assim, se você tá naquela situação ali precária, aquilo pode mudar, a roda pode girar. Então, quem tava embaixo pode voltar em cima. E eu sempre falo que é a roda do destino. Situações está no seu caminho, tá? Isso tinha que acontecer de uma certa forma com você, porque a roda ela é ciclos, ela é mudança, tá? Então também é oportunidade, também fala de contratempo, fala de estagnação, né? Fala dessa instabilidade aqui e de você aceitar o imprevisível, né? É isso. Aqui a carta da justiça, a carta 11, né? A carta da justiça, gente, é como eu falei, tem oráculos, tem tarô e tem gente que segue essa linha, né? O 11 ali, para muitos, é a carta da força, que a gente já falou. Mas eu vou no 11, a carta da justiça, tá? E a gente vai explicar essas diferenças em outros vídeos. Já fala para mim como tá sendo esse vídeo, como tá sendo esse estudo para você. A carta da justiça, eu gosto, tem um tarô do Tote, que eu vou trazer também, que ele é diferente também. Mas a carta da justiça dele, ele fala uma palavra que eu uso, ajustamento, tá? É de você ajustar. E a carta da justiça, ela vai trabalhar com questões judiciais, pode falar de reconciliamento, mas a justiça é algo frio. Vamos supor, se eu perguntar aqui, fulaninho me ama com a carta da justiça? Não, ele pode estar com você ali por questões ali burocráticas, né? Mas ele é frio, tá? Ele é frio porque fala de uma frieza, fala de uma negociação legal aqui. Então, vamos supor, exemplo, a exemplo, a minha mãe vai ficar a favor da minha situação. Aqui, se a gente perguntar e sair a carta da justiça, vamos falar que a sua mãe, ela vai ver pelo que é verdadeiro. Ela vai pôr na balança, independente se você é filho dela ou não. Então, ela vai olhar a verdade. Então, a justiça, ela vai sempre estar falando na verdade. Então, abrir os olhos, porque é ação e reação, né? Então, se eu vou ser preso, você matou alguém? Então, se você matou, você vai aí pagar pelos seus erros, tá? É simples assim. Aqui a carta do pendurado. Aqui. O pendurado, gente, é a carta do sacrifício. E eu sempre falo que o pendurado é sair do comodismo, sair da zona de conforto, da estagnação, né? Você precisa desapegar, você está muito resistente. E também tem aquela questão que eu gosto muito de usar, de olhar por outro ângulos. E é uma questão, vamos supor, se eu pergunto assim, eu vou passar no concurso, né? Ou melhor, eu não sei, o meu cargo vai sair. Eu posso falar assim, tá preso, tá suspenso, já era para ter saído esse cargo seu, tá? Porque o pendurado, ele fala de atraso, e atraso por conta do comodismo, porque a gente... e você se coloca nessa situação porque você quis, tá? Aqui também tem essa situação aqui. Então, aqui você sabe o que não faz bem, mas a gente tá... É a mesma coisa. Tem uma pedrinha ali no sapato,
Ai, cara, até eu voltar para casa, até eu trocar o sapato, é uma pedrinha pequenininha. Então, vamos ficar com essa pedrinha mesmo? Então, é nesse sentido, tá? Bora lá. Nós temos aqui a carta da morte. Muita gente tem medo da morte, né? Ih, acabou. É morte física? Não, gente. Pode ser? Pode ser também. Tudo depende de todas as cartas. Todas as cartas em volta faz muito sentido, tá? Como eu falei, o teor da pergunta, tudo tem. E aí aqui a gente vai aprender como fazer uma pergunta objetiva para o tarô, tá? Então, a carta da morte aqui, ela fala de cortes de energia. Então, a morte final de um ciclo. Tanto que aqui, ó, o gnominho, ele tá no cemitério. Então, algo que acabou, algo que encerrou, algo que terminou. É um fim, mas ele também pode falar de transformação, pode falar, né? Novo começo, pode falar de, como que fala? Recomeço como que é? Ressuscitar? Sim, pode, mas tudo depende. Mas a carta aqui, o objetivo é acabou, uma situação acabou. Então, assim, vamos supor, se eu pergunto, o meu relacionamento terminou, aqui a carta da morte, se sai ela, se você tira só uma, sim. Agora, se eu tiro com a carta do julgamento, aí aqui a gente já tá entrando só para vocês entenderem. Pode ter uma transformação, aquilo que estava morto sendo restaurado, tá? Então vamos lá. Carta da temperança. Tem muita gente que não gosta dessa carta, né? Eu falo que é a carta xoxa. Mas a temperança, como eu falei, gente, todas as cartas têm um lado positivo, como tem o lado negativo. A temperança, gente, ela fala de paciência, ela fala de paz, ela fala de tranquilidade. Se a gente for ver, ó, essa senhorinha aqui, ela tá experimentando, temperando. E às vezes o temperar, se fala temperar equilíbrio, né? Aqui nada com o tempo para a gente precisa mexer o caldeirão, experimentar, né? Ter o equilíbrio, moderar, né? Nem mais nem menos, mas sempre ali na mesma proporção, tá? Na mesma proporção. É uma carta que fala de serenidade, de paz, de saúde. E eu sempre falo, inspire e não pire, né? Porque senão, aqui também fala de respeitar os seus limites. E é uma carta, gente, se eu falo assim, esse meu relacionamento, né? Volta, mas demora, porque muita coisa se perdeu. Mas tem aquela coisa de resgatar, de achar o tempero. Ficou xoxo, colocou muita água nesse feijão aí, então a gente vai precisar deixar ali fervendo, né? Colocando uns temperinhos, e é isso. Ter paciência. A carta aqui, gente, é uma carta demorada, é uma carta que fala de paciência aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu ver quanto tempo, já tem meia hora aqui. Nós temos a carta agora do diabão. O diabo, todo mundo teme aqui o diabo. O diabo, gente, essa carta, o diabo fala de mentira. E aí fala, nossa, tem coisa ruim. Não, o diabo pode ser a gente mesmo. Né? Porque a nossa mente mente. E tem aquele ditado, minha mãe sempre fala pra mim, Renata, mente vazia, oficina do diabo. Então, se você já sabe que você fica ali maquinando, é aquela coisa, né? O diabinho fica ali botando caraminhola na sua cabeça, vai trabalhar, vai procurar, porque o diabo é a falsidade, né?
aquilo que não existe, é a traição. Fala de traição quando você quer saber ali, aquela pessoa, ela tá sendo amiga? Não, ela é a traíra, né? E a carta da luxúria, da tentação, do desejo, do fogo. Então vamos supor, se você quer saber assim, ai, aquela pessoa, exemplo, né? Aquela pessoa, ela é boa ali no fogo do parquinho. Opa! Olha, delícia! Vai te prender, vai te acorrentar, mas ele vai fazer te seduzir de um jeito que você vai ficar aos pés dele. Ele vai fazer tudo com você, mas você vai dar esse aval para esse diabão, tá? Então, só que o diabão, ele tem ali os pensamentos negativos, e às vezes quando a gente pergunta, essa pessoa, você quer saber, né? Essa pessoa, ela, vamos voltar? E aí sai o diabo, eu já vou falar que tem um afastamento, mas ao mesmo tempo que tem um afastamento, você não para de pensar nessa pessoa, só que você pensa no lado negativo, e tanto que às vezes eu gosto, né, o Salmo 91, que depois eu vou explicar, porque o diabo, ele é traiçoeiro, né, ele pega fogo, é tudo ali no negativo, na maldade, tá? E lembrando, falando aqui, o maior inimigo, gente, não é o fulano. Às vezes a gente até fala, ai, fulano fez macumba pra mim. Não, aqui é você mesmo, que você não tá botando fé, você tá se diminuindo, você acha que você não pode, que você não consegue passar num concurso, que você não consegue guardar dinheiro, que você não sabe fazer nada. Então ele que põe isso aqui na sua mente, tá? Bora lá. A carta da torre. Eu gosto da torre, eu tenho vários dilemas com a torre. E eu vou ser muito sincera, é uma carta negativa? É uma carta negativa. Hoje eu não tenho medo da torre, porque a torre, gente, ela fala de desmoronar, né? E às vezes desmoronar o nosso ego. Tem gente que não gosta, que a catástrofe é o fim. Renata, você gosta da desgraça? Não, mas ela obriga você a passar por uma transformação. Às vezes o nosso ego tá muito lá na lua, né? Então, eu sempre falo, gente, que a torre é a ira de Deus. Quando a gente se acha o Deus, por isso que eu falo, né? Eu não sou vidente, eu vou aqui no mérito, no estudo das cartas. E a torre, ela sempre vai falar de rompimento, de uma nova jornada após a guerra, né? Então é ruína, é trauma, mas fala de reconstrução, fala de uma espiritualidade forte, né? Então eu acredito aqui que nada acontece por acaso. Então a torre, ela vem falar que você é capaz de seguir em frente. E tanto que depois disso é a carta da estrela, gente. Então, vamos supor, depois eu vou dar um depoimento de algumas leituras que eu já fiz com a questão da torre. Se eu pergunto assim, meu namoro vai terminar? Se cai a torre, sim, vai terminar. E vai ser um momento rápido, vai ser no momento que você menos espera, né? Aquilo é aquele que você não tá esperando. E, às vezes a dor, o luto, né? Então, uma perda de um ente querido que você não tá, um acidente drástico, aqui pode ser a torre. Lembrando, gente, eu gosto sempre de falar, né? A gente também tem que ter, não sei se vocês reparam, mas quando eu faço minha leitura, eu falo, eu agradeço, né? E eu falo que eu tenho discernimento, porque a gente tem que tomar cuidado, né? Você que tá ali aprendendo, o tarô, ele é um oráculo que traz um poder pra gente, e a gente tem que tomar esse discernimento
ter a humildade de ver o significado, porque a gente tem que tomar cuidado, tá? Principalmente se a gente vai falar de morte. Eu não falo de morte, tá? Nas minhas tiragens. A saúde, a gente tem que tomar cuidado porque a gente não é médico. Não podemos dar diagnóstico. Podemos ver, claro que dá para ver. Não vou mentir, né? Mas a gente tem que ter discernimento, tem que saber lidar. E o tarô, ele é uma ferramenta de alta ajuda, é uma bússola, tá? Exemplo, veio a torre. Então, se a pessoa fala assim, ai, fulano vai morrer, primeiro você tem que falar, eu não falo, mas você vai ver energia e aí eu posso saber lidar. Aqui, vai ter transformações. Então, aproveite o momento que você tem com o seu pai, dê risada, curta, aproveita, né? Porque a nossa vida ela é um sopro, né? Então a gente tem que saber lidar, saber falar, tomar cuidado, né? Que pode dar aí igual traição. Se a gente fala de traição, gente, a gente não sabe com quem a gente tá lidando, tá? Mas isso vai de acordo com como que você trabalha com o tarô, como que você quer conduzir o seu tarô, é muitas coisas aí, tá? Envolvidas. Deixa eu ver aqui. A carta da estrela, tá? A carta da estrela. Por isso, gente, eu falo que pode ter um rompimento, mas a estrela é a esperança, né? Logo vem a esperança. Então a estrela é o sonho, é a fé, é a espiritualidade, é a cura, né? De algo. A liberdade. Então eu falo que a fé me salvou também aqui. Então tenha fé em você, tenha esperança. Só que eu também falo que a gente. Tanto que eu estava conversando com uma amiga, né? E a gente estava falando de guardar dinheiro, tudo. Então ela fala assim: não fique só no sonho, né? Faça projetos, coloque o seu projeto para funcionar, né? Então põe a mão na massa, não fique só sonhando, não fique só ali idealizando, né? Faça por onde é a ação e reação. Então sonhe, que é importante, projete, né? Idealize ali, mas também faça esse sonho acontecer. Ande também, né? Aqui também traz isso. Carta da Lua. A Lua aqui, gente, a carta da Lua é uma ilusão, tá? A carta da Lua fala de sensibilidade. É uma carta negativa, tá? É uma carta de mediunidade, fala de mediunidade, de mistério. Por que mistério? Porque a lua, ela não a luz dela, ela não é verdadeira. Tem algo escondido aí, né? Então aqui fala de mistério. Então vamos supor, ele tem sentimento por você, ele pode até ter sentimento por você. Por quê? Porque a lua ela vai falar muito mais do seu mental, o mental atrapalhado, o mental confuso, as coisas não estão claras, não sabe lidar, né? A lua também manipula, não é? A gente não corta o nosso cabelo, sempre pensa assim, a gente vai cortar o nosso cabelo pela fase da lua. Então, olha como ela manipula a situação, como ela tem força em manipular. Então, a gente pode falar que é uma pessoa fraca, que é uma pessoa que pode ser manipulada, né? Uma pessoa ali que uma hora que é uma situação e depois volta. Por quê? Porque a lua, ela roda, né? Ela também tem o seu ciclo, né? Ali. Então,
ela tá ali girando. Então tem uma questão de indecisão, tem uma questão de indecisão. E a lua, ela sempre fala: abra seus olhos para aquilo que tá na sua frente. Tenha cuidado para não se iludir, né? Então, de relacionamento, ó, cuidado, né? Tem coisas ali, ou você não quer dando uma chance por esse amor por conta de coisas passadas, pelo seu sofrimento passado, tá? Então vamos lá, carta do sol. Gente, o sol, né, é clareza. Quando sai aqui, essa pessoa me ama, ela tem clareza do sentimento. Pelo contrário, ela tem a certeza também que você ama ela. É a carta do sucesso, tá? É a carta ali, é a carta ali da prosperidade, da alegria, né? De algo próspero que vai acontecer, de uma concretização. A lua, ela vai falar de uma energia feminina e o sol de uma energia masculina, tá? Então, a clareza mental, a realização, vou passar no concurso? Aqui sim, mas eu sempre gosto de falar, cuidado que o sol queima, então às vezes você se garante tanto e aí você deixa de estudar, por isso que eu falo que é muito importante, tudo é energia. E aí, se você deixa de estudar, né, você vai se queimar aí, porque você não vai obter o estudo. Agora, se você estuda, a energia ela do sol vai te dar clareza para você ter o compreendimento daquele estudo, tá? Então, a carta do sol é maravilhosa, é sucesso, é algo claro, tá? É o renascimento. Então, que você tá no holofote, você é uma pessoa principal, essa pessoa, ela é importante. E como é importante, gente, a gente estudar sempre, sempre, porque você vai agregando, vai colocando novas informações, novas palavras. Outra dica importante: estuda o sinônimo do significado das palavras. É importante. Eu aprendi aí com o meu querido Guto. Vamos lá. A carta 20 aqui, né? O julgamento. A gente tem a carta 20, que eu tô esquecendo de falar. O julgamento, gente, sempre vai falar de decisão, vai falar de um resgate. É uma carta que fala sim ou não, fala de um talvez. Até esqueci de falar essa parte aqui. Mas vai ter um momento que eu vou gravar outros vídeos. O julgamento aqui, ele é como se a vida desse uma outra oportunidade. E a oportunidade até de você rever o que você fez, de você olhar, de você falar, realmente eu pisei na bola com tal pessoa, desculpa. Então a vida dando a oportunidade de você falar a verdade. Então o julgamento de você mesmo se julgar, né? Ter a oportunidade aí de esclarecer dúvida. Então é renascimento, é oportunidade, é chance. Então, de tomar as atitudes certas dentro dessa situação, de resgatar um passado, né? A gente não pode voltar, mas a gente pode fazer as coisas melhores do que aconteceu. E essa palavra aqui que eu falo é a carta do mundo, que eu sempre falo que o mundo, ele é a avaliação, de você avaliar o que você já fez para ser melhor. Então, o mundo fala, você tem tudo para realizar, né? Aquilo que você deseja. Aqui é o sucesso, é a conclusão, é o fechamento, né? Novos horizontes. Vamos supor, se eu quero saber assim, eu vou conseguir conhecer Portugal, que é meu sonho. Aqui tem todas as possibilidades, mas o quanto você tem que avaliar e fazer as coisas acontecer. Então, aqui tá bem propício, né? Então, é um final de ciclo
algo que está se fechando, que vai se fechar com muita prosperidade, tá? Então, gente, é isso. E o mundo também fala da vitória, da gratidão, de boas energias e de você ser grato por tudo que aconteceu aí, tá? Aqui, gente, eu falei um pouco dos 22 arcanos, tá? Falei um pouquinho de como foi. Então, para vocês entenderem, né? Então, viu que vocês viram como é possível entender os símbolos? Então, fique ligado, porque alguns tarôs aí tem números diferentes, como eu falei, entre a justiça, a força. Tem o jogo de Marsella também, que eu vou mostrar, gente, a diferença para vocês aqui. O Rider-Waite também, que eu gosto de trabalhar, que muitos tarôs, que muita gente que cria tarô vai aí pelo Rider-Waite. Rider-Waite, eu sou péssima em falar em inglês. Mas eu explico essa diferença técnica no próximo vídeo. Se você gostou, se inscreva aqui para que a gente possa aprender os 78 cartas aqui juntinhos. Um beijo grande e até o próximo vídeo.